Atendendo então ao nosso horário regimental, dando as boas-vindas a todos os membros da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná. Eu queria abrir essa nossa reunião. Sou presidente interina por hoje, substituindo o professor Antônio Carlos Effin, que está em um outro compromisso profissional, me pediu que conduzisse os trabalhos. Então, eu queria dar as boas-vindas aos nossos dois novos membros, a Kátia Yamaguchi e o Michel Cremonese, ele de Cascavel. Kátia fala da onde, Cascavel? Kátia? De Curitiba. De Curitiba. Sejam muito bem-vindos à Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraná. É uma comissão bastante atuante, né? Hoje nós estamos recebendo a professora Renata Kretzmann e a professora Flávia do Canto, que vão conversar um pouquinho conosco sobre direito à informação e sobre compliance nas relações de consumo. Antes de apresentá-las, eu queria explicar para os nossos membros que esse é um modelo da nossa comissão. A gente, principalmente nos encontros online, tem chamado convidados para conversar um pouquinho sobre direito do consumidor, sobre a defesa dos consumidores. E essas reuniões são gravadas e são disponibilizadas para os membros que não conseguiram participar ou para o público em geral que tiver interesse. Nosso último encontro, o Leonardo Paiva organizou, nós convidamos o professor Pablo Stolzi para falar um pouquinho também sobre direito do consumidor no período da pandemia. Saiu uma notícia bem interessante para quem ainda não viu na revista da OAB Paraná nesse mês, sobre a atuação da Comissão de Direito do Consumidor. Foram 2 páginas da revista em comemoração aos 30 anos do CDC, com vários eventos, participações e atuações especiais da Comissão Paranaense no cenário estadual e nacional, né? Uma referência ali, também atuação junto à presidência da República, em razão da alteração do Código Brasileiro da Aeronáutica. Então, convido todos a ler essa reportagem na revista da Ordem, que saiu esse mês. Bem, para conversar hoje conosco, eu convidei 2 amigas muito queridas, 2 professoras muito queridas do Rio Grande do Sul. A professora Renata Kretzmann, ela é mestre em Direito do Consumidor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretora executiva da editora jurídica MyLex, além de ser advogada. Ela foi orientada pelo professor Bruno Miragem e publicou no último ano um livro chamado O Dever de Informar e a Atuação dos Advogados, do Dever de Informar, a informação nas relações de consumo, o dever de informar do fornecedor e suas repercussões jurídicas. O professor Bruno Miragem falou que esse é o livro mais representativo, mais relevante que já foi publicado sobre direito à informação. Então, em razão disso, e por ser uma fã da professora Renata, eu a convidei para falar um pouquinho para os advogados paranaenses justamente sobre o direito à informação e oportunidades relacionadas a esse direito e dever dos fornecedores para a advocacia. E além disso, nós estamos recebendo com muita alegria, faz tempo já que eu estou tentando convidar a professora Flávia do Canto, conseguimos um espacinho na agenda dela. A professora Flávia do Canto é doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é professora adjunta da Escola de Direito da PUC Rio Grande do Sul, advogada, está fazendo o seu pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com a professora Cláudia Lima Marques. A professora Flávia, além de advogada, ela tem uma atuação muito forte e muitos anos de experiência também na defesa dos consumidores do ponto de vista administrativo, né, professora Flávia? Então, essa experiência dela, que também nós gostaríamos de ouvir e compartilhar nessa noite, ela vai falar sobre as sanções administrativas e a importância do compliance no direito do consumidor. São 2 profissionais que eu admiro muito e tenho certeza que vocês também vão gostar muito de ouvi-las, se é que já não as conheciam anteriormente. O Nicolas, eu estou sabendo que já conhece ambas, né, Nicolas? Então, eu queria, agradecendo mais uma vez a disponibilidade das professoras Renata e Flávia, agradecer pela acolhida
E passar a palavra à Renata, talvez a gente possa começar falando sobre direito à informação e, na sequência, a professora Flávia. Eu queria deixar aberta a palavra a todos os membros da comissão, depois da exposição inicial delas, quem quiser fazer perguntas, fiquem muito à vontade. Muito obrigada, Renata, fique bem à vontade. Muito obrigada, querida Laís. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu acho que é uma honra, né, estar aqui. Eu espero poder contribuir um pouco, certamente, né, aprender com os colegas, com a professora Flávia. Certamente a admiração é recíproca e é muito feliz. Eu fico muito feliz de poder ouvir essas palavras. Agradeço muito pela oportunidade. E essa época de pandemia nos trouxe muitas dificuldades, mas pelo menos essas facilidades, né, desses contatos online que nos permitem esse tipo de encontro. Então, pelo menos tem um lado um pouco bom, né? Esse tema sobre o qual a querida Laís me convidou para falar é um tema muito importante, né? O dever de informar, a informação. Ele é um tema que ele é muito falado, ele é muito discutido, ele está muito presente na vida dos profissionais do direito, em todos os âmbitos, e principalmente no âmbito da defesa do consumidor. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre a questão das oportunidades de atuação dos advogados em relação às repercussões da violação, né, do dever de informar nas relações de consumo. A informação, então, ela sempre esteve presente, né, em todo o nosso ordenamento jurídico. Lá no direito clássico, a informação, e principalmente a ausência ou problemas de informação, relacionam-se com as repercussões que a falta de informação tem na invalidade dos atos e negócios jurídicos, por exemplo, no caso do erro, dolo, lesão. Então, a informação está relacionada, ela vem desde lá do direito clássico. E hoje, na sociedade de consumo, a informação ganhou alguns contornos especiais. Essa sociedade em que a gente vive, em que todos sabemos, massificada, complexa, anônima, com essas suas características bem próprias, ela também é a sociedade da informação. E ela é uma sociedade em que a informação, como muito se diz, é poder. A informação traz um benefício, uma possibilidade muito grande para quem a detém. Então, se fala muito sobre isso, sobre o direito à informação. E ele é importante, ele é multifacetado e ele é transversal. Nas relações de consumo, só na primeira parte do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, se vê 24 artigos que tratam da questão da informação. Então, para se ver a importância, né, a densidade que tem essa questão do dever de informar. Ora eu falo direito à informação, ora eu falo dever de informar, porque é isso mesmo que acontece com a informação. Ela tem esses dois aspectos, né? Ela é um direito e é um dever. Ao direito à informação do consumidor corresponde o dever de informar do fornecedor. E informar é isso, é dar forma, é tornar comum, é abrir, é compartilhar com o outro aquela informação que se sabe ser necessária, relevante para aquela situação. E qual é essa informação? Qual é a informação que é útil, que é necessária? Quem vai dizer qual é essa informação, na verdade, é o fornecedor. O fornecedor é que deve saber qual é a informação que ele deve compartilhar com o seu consumidor. O fornecedor domina a sua própria técnica. Ele sabe sobre aquele produto, sobre aquele serviço que ele está disponibilizando no mercado. Ele tem a obrigação de conhecer o seu público-alvo, as características e as condições das pessoas que costumam adquirir aquele bem. E tendo esses dados, que são dados privilegiados, ele então vai escolher, ele vai definir quais são as informações que ele precisa passar e que aquele consumidor precisa saber. E essas informações, elas são importantes porque elas devem ser pontuais e específicas. Porque o excesso de informação, ele equivale a nenhuma informação. Então, também cabe ao fornecedor fazer essa análise de como, de que forma, ele vai entregar a informação para que ela seja compreendida de maneira efetiva e seja útil
né, para o consumidor, que não seja um emaranhado de informações desconexas. Então, é muito importante também a forma que se dá esse fornecimento, né, da informação. A informação e o direito, né, à informação, ele é um instrumento de obtenção de equilíbrio. A informação bem transmitida, bem recebida, promove a equidade informacional. Ela junta as partes. Ela atenua um pouco a vulnerabilidade informacional, né? Muitos doutrinadores, inclusive, reconhecem a vulnerabilidade informacional como uma espécie autônoma de vulnerabilidade do consumidor, tendo em vista justamente a sua intensidade, né, e a sua importância. Então, a posse da informação, ela garante justamente esse equilíbrio, essa tentativa de paridade, ou pelo menos a diminuição da distância, né, entre esses polos da relação. A informação é um direito, e ela é um direito básico, fundamental, previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e é uma prestação positiva, oponível a todos aqueles que têm o dever de prestar informação. Além disso, é também princípio da Política Nacional, né, das Relações de Consumo, do artigo 4º do CDC. A informação transmitida, ela deve ser clara, completa, suficiente, pontual, exata. Ela deve garantir a liberdade de escolha do consumidor. O consumidor tem que ter as informações para poder decidir se ele quer ou se ele precisa adquirir aquele bem de consumo, e também para fazer uma comparação entre os fornecedores. Tendo as informações sobre aquele produto, sobre aquele serviço, ele vai poder ter instrumentos para fazer uma tomada de decisão consciente. Então, é aí que o direito à informação se relaciona com a liberdade de escolha do consumidor no mercado. A informação é direito e também é dever. E esse dever, ele se baseia na boa-fé objetiva, na confiança. O consumidor confia. Ele confia no mercado, ele confia no fornecedor e ele confia nas próprias relações jurídicas. E essa confiança, essa expectativa do consumidor deve ser tutelada porque ela é legítima. E essa legítima expectativa do consumidor, ela é criada pelo próprio fornecedor, né? Por meio das suas práticas comerciais, das suas condutas, das suas ofertas, da sua publicidade, do seu marketing. Ele desperta no consumidor, né, essa confiança, essa curiosidade. Então, uma vez despertada, ela tem que ser tutelada, essa confiança. Então, isso tem a ver com esse dever de bem informar, de esclarecer, de não enganar, de não omitir. Os sujeitos, eles não estão vinculados apenas ao dever principal, mas também aqueles deveres que não podem, via de regra, serem demandados autonomamente e que são qualificados como secundários, como complementares, acessórios, conexos, laterais, anexos. E daí depende, né, da escola, do país, cada escola, né? Os alemães, os portugueses chamam de outra forma, mas no fim tem a ver com uma questão de nomenclatura, porque são aqueles deveres que circundam, né, que andam ao lado da obrigação principal, mas que nem por isso são menos importantes. Muitas vezes, inclusive, justificam, fundamentam e servem até mesmo de apoio. E muitas vezes, esse descumprimento, né, essa falha desse descumprimento dessa obrigação, que não é ou não seria a principal, afeta a principal de tal forma que não se pode exigir o seu cumprimento ou que interfere nessa relação. Por isso que é muito importante essa eficácia, né, do dever de informar, que no CDC decorre de normas específicas, e são várias normas. O CDC traz o dever de informar no âmbito da oferta, né, naquele período pré-contratual, na parte da publicidade, durante a execução dos contratos. E a informação durante a execução dos contratos ela é muito importante, né? Principalmente se tratando de contratos de longa duração, contratos cativos, né, como contratos ali de seguros, de plano de saúde, entre outros,
esse dever de informar ele deve ser renovado, né? O fornecedor ele deve sempre se lembrar de renovar esse dever de informar, de sempre averiguar se as informações, se os dados sobre os contratos mudaram, principalmente nesse período, né, de pandemia, para sempre manter, né, essa palavra, né, manter, sempre manter o consumidor bem informado. E o dever de informar, assim, serve também como um instrumento de hermenêutica contratual. Não só os contratos devem ser interpretados, né, em favor do consumidor, como aquilo que não for informado a ele não poderá ser considerado, que é a questão da não obrigatoriedade do conteúdo contratual desconhecido. Não se pode exigir do consumidor algo que ele não sabia. Ele não pode ser obrigado a algo, né, um comportamento, ou algum comportamento contratual que ele não sabia que tinha. Esperam dele algo, mas ele era o último a saber, né? Ele não foi informado. Então, esse é o poder, né, da eficácia que tem esses dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que tratam do dever de informação, como é o caso do artigo 46, que trata da não obrigatoriedade do conteúdo contratual desconhecido. Então, ele traz muito forte essa eficácia do dever de informar, e que é uma questão muito prática, né, do dever de informar. Se vê hoje na jurisprudência muita aplicação, né, do artigo 46, principalmente no âmbito das ações de revisão de contrato, né, de algumas ações indemnizatórias, algumas ações de exibição de documentos, algumas ações de obrigação de fazer ou não fazer, em que se discute justamente isso, também no âmbito das obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que há algum tipo de falha de prestação de serviço, atraso na entrega de imóvel. São ações em que se costuma discutir essa questão, né, da não informação, a ausência, a violação, né, descumprimento do dever de informar, e o consumidor ele é punido, seja pela aplicação de uma multa considerada abusiva, ou por algum outro tipo de penalidade, né, contratual ou não, mas ele não sabe ou ele não sabia que tinha aquela obrigação. Então, muitas vezes não se faz uma verificação de se aquele percentual é abusivo ou se aquela cláusula é abusiva, né, aquela quantidade, aquele valor. A abusividade está justamente no fato do consumidor não ter aquela informação prévia sobre aquela cláusula ou sobre aquele comportamento. Então, há a não obrigatoriedade daquele conteúdo em virtude da violação do dever de informar. Então, esse âmbito é um âmbito de atuação dos advogados, seja os advogados dos consumidores, que vão buscar uma reparação, vão buscar uma revisão de contrato com base nessa falha do dever de informar, ou então os advogados também dos fornecedores devem estar cientes dessa necessidade de sempre informar, de fazer uma guarda dos documentos para depois, né, judicialmente poder fazer a prova de que houve essa informação efetiva e não apenas linhas tortas num contrato com letras pequenas, ou então inserir aquela informação de uma forma que o consumidor não vai ler ou não entregar o contrato, ou no caso de consumidores analfabetos, né, ou com dificuldades de outros tipos, a informação ela tem que ser colocada de uma forma que para ele seja eficaz, seja compreendido. Então, esse é um caráter bem importante, bem prático da eficácia do dever de informar. Além disso, outras questões que são bem interessantes para a prática, né, da advocacia no direito do consumidor e que a gente vê bastante no âmbito dos PROCONs e no âmbito também, né, dos tribunais estaduais, também no juizado especial, é a questão do vício e do defeito de informação. O sistema, conhecido Sistema de Responsabilidade Civil do Código de Defesa do Consumidor, que se baseia na teoria da qualidade, como se sabe, se espera que os bens de consumo sejam adequados àqueles fins a que eles se destinam, que eles tenham uma qualidade, que eles não causem danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, né, aqueles que consomem esses bens. Então, os bens,
os produtos, os serviços, eles devem ser úteis, eficazes e seguros. E aí entra a questão do vício ou do defeito de informação. O vício de informação, ele é um vício de qualidade decorrente de uma disparidade de informação entre o produto e o seu rótulo, entre aquilo que é afirmado e aquilo que efetivamente existe, o que foi colocado no mercado, ou então uma ausência daquela informação efetiva. Esse vício de informação, ele pode até ser sanado pelo fabricante ou pelo comerciante em alguns momentos, caso seja um vício de fácil constatação ou um vício que possa ser resolvido. Mas há casos em que o consumidor simplesmente não consegue usufruir, não consegue utilizar aquele produto em virtude desse vício de informação e acaba procurando, então, um advogado para solucionar essa questão. E, por exemplo, alguns exemplos que são bastante comuns na jurisprudência, né? A questão da voltagem de eletrodomésticos, muitas vezes se compra, e agora ainda mais, né, pelo comércio eletrônico. E, claro, o comércio eletrônico ele abre um mundo todo, né, que se pode falar sobre o dever de informar, porque eles têm as suas particularidades. Mas se o consumidor compra um eletrodoméstico, uma voltagem no manual diz uma coisa, no produto, na caixa, fala uma informação sobre a voltagem, mas lá na tela, na hora da compra, fala outra, ele simplesmente não tem como utilizar aquele produto, mas não porque o produto tem algum problema ou algum defeito lato sensu em si, mas simplesmente a ausência de informação causou um prejuízo patrimonial e o consumidor gastou seu dinheiro, mas não vai poder utilizar aquele produto. Também se pode dar como exemplos também retirados da jurisprudência, roupas em tamanho errado, até colchão em tamanho errado, portas, janelas, esquadrias. Também informações que caracterizam um vício de informação, o tempo de uso dos produtos. Às vezes a pessoa compra um eletrodoméstico ou alguma coisa para sua casa, algum objeto de decoração, mas não pensa que aquilo vai durar tão pouco tempo. Também, outra coisa mencionada na jurisprudência é a necessidade de um complemento necessário não informado para a utilização do produto. Então, é o caso de uma luminária que precisa de uma lâmpada específica para funcionar. Quer dizer, ela funciona, ela é bonita, ela é decorativa, mas ela só funciona com determinada lâmpada. Então, depois o consumidor vai ter que ir atrás de uma lâmpada específica, que é muito cara, e que não é encontrada com facilidade na cidade dele. Mas aquilo não foi bem informado, houve uma falha do dever de informar e o consumidor talvez não tivesse comprado aquela luminária se ele soubesse disso. Porque, no fim, o custo de manutenção daquele produto vai ser muito alto e aquilo não foi informado. E parece um detalhe, mas na verdade é muito importante porque ele tem a ver com o direito de escolha. Na verdade, essa escolha ela foi um pouco viciada porque ele não tinha informação completa e o uso do bem não vai ser perfeito, né? Ele não vai ser pleno. E esse, então, seria o vício de informação. Havendo esse vício, que não tem a ver com a qualidade do produto em si, mas que influencia, né? As alternativas são a do artigo 18, parágrafo 1º do CDC, que seria a substituição do produto por outro, a restrição do valor pago ou então o abatimento do preço, que acaba sendo menos comum, né, nas ações judiciais, a questão do abatimento. E a substituição de um produto por outro também não é a mesma questão de quando há um vício de qualidade, porque não vai se substituir por um produto que funcione, porque este produto ele funciona. E um exemplo da jurisprudência em que há substituição é o caso da compra de uma daquelas chaleiras elétricas, né, para esquentar a água. E ela tinha um LED colorido e que nunca desligava. Então a pessoa ligava aquela chaleira da tomada, mesmo quando a água esquentava, esfriava, ficava sempre ligado. E iluminava toda a cozinha do consumidor. E é um detalhe que parece bobo, mas ele não teria comprado se ele soubesse que ia ficar uma luz toda azul assim na cozinha. Então, ele pediu a troca, a substituição por outro, mas não outro que funcionasse, outro produto que não tivesse aquele LED. Ou seja, houve o vício de informação e agora a pessoa, então, pede outro. Também esse tipo de demanda comum, né, no juizado especial. Já outro caso é o defeito de informação,
em que os danos suportados pelo consumidor, eles são extrapatrimoniais, eles atingem a sua saúde, mas, da mesma forma, não é um problema do produto ou do serviço em si, mas algo que se dá em virtude da ausência de informação, que então materializa esse defeito. Também exemplos da jurisprudência, um caso clássico da tintura do cabelo, em que não há informação sobre a necessidade de se fazer um teste de alergia, ou então não há informação que determinadas pessoas com determinadas características de pele não devem utilizar aquele produto. Também casos da jurisprudência, limpeza de sofá, de estofados com aqueles produtos químicos, né, muito fortes. O serviço é prestado muito bem, o sofá fica limpo, fica tudo certo, mas há uma omissão, um esquecimento de uma informação de que o animal de estimação não pode colocar as patinhas ali dentro de tanto tempo. Que a janela da casa deve ficar aberta para circular o ar, para não dar tosse nos consumidores. Então, aquele serviço, aquela obrigação principal, ela é bem feita, mas há esse defeito de informação. E é um defeito, não um vício, porque o bem atingido é a saúde, né, do consumidor. Então, nesse caso, normalmente, as ações de indenização, né, de compensação por danos, e muitos casos de defeito de informação se pede também, né, e a jurisprudência reconhece a questão dos danos morais, mais do que no vício de informação. No vício, conforme os casos, claro, também há esse reconhecimento, mas no caso do defeito fica um pouco mais latente essa questão do dano moral por essa ausência de informação que causa danos à saúde. Então, são oportunidades de atuação, né, no direito do consumidor dos advogados. A questão do vício de informação do serviço, né, o vício do serviço por ausência de informação, não é muito expressiva na jurisprudência. Normalmente se encontra mais o defeito do serviço, ou então o defeito ou o vício do produto. Também eu acho que é importante salientar que, claro, assim como agora estamos falando aqui sobre essa questão, né, do defeito, do fato do produto ou do serviço, a ausência da informação adequada, ela tem várias repercussões no código como um todo, porque essa obrigação de transmitir a informação, ela é constante. Como se estabelece o artigo 8º do CDC, que fala sobre a informação sobre os riscos normais, os riscos usuais dos produtos, essas informações elas devem ser transmitidas, como é o clássico exemplo, né, da faca que corta, ou da lata, da massa de tomate, que pode causar algum dano, tu tem que dizer para o consumidor, olha, cuida, eu estou te dando essa informação, tu tem que cuidar, faz parte, é inerente ao produto, mas tem que ter esse alerta. Também um caso famoso na jurisprudência, até curioso de comentar, daqueles produtos para serem usados no banho, que são muito oleosos, e a pessoa simplesmente escorregou e se machucou. Então, quer dizer, agora até se vê nos rótulos, né, uma informação um pouco mais assim destacada de, cuida, esse produto aqui, ele deixa o piso muito oleoso, ele exige um cuidado mais especial. Então, tem que ter esse dever um pouquinho mais qualificado, porque pode causar um dano maior. E também o artigo 9º do CDC, que são os produtos potencialmente nocivos, né, que a informação tem que estar muito clara em virtude dessa característica. Então, há muitas decisões em que a falha do dever de informar é o fundamento. É ele que vai ser o fundamento da ação, seja né, uma ação ajuizada ali pelo consumidor, então ele vai servir como ali os argumentos, né? O advogado do fornecedor vai ter que rebater esses argumentos, porque é muito claro no código essa questão da informação. Então, caberia o advogado do fornecedor demonstrar de que forma ele deu essa informação, ou então trabalhar na questão da quantificação dos danos, né? Seria o que poderia restar caso fosse reconhecido mesmo essa falha do dever de informar. Então, essa questão da não obrigatoriedade do conteúdo contratual desconhecido e a questão do defeito e do vício de informação do produto e do serviço são esses 3 aspectos que eu gostaria de ressaltar que se relacionam muito com a atividade, né, do advogado, né, nesse âmbito das relações de consumo. Muito, muito obrigada, Renata.
Certamente surgirão outras dúvidas. Me chamou muita atenção quando você falou sobre a durabilidade dos produtos e serviços, né? Essa seria a minha dúvida. Como você está fundamentando a jurisprudência? O que você pesquisou sobre essa questão? Me parece muito clara a necessidade de informação quanto à expectativa de durabilidade. Qual que é a vida útil daquele produto, daquele serviço? Isso é importantíssimo para eu evitar, por exemplo, a obsolescência programada. Mas a gente não encontra essa informação. Nas coisas que eu compro, essa informação não existe. Queria ouvir sua opinião, se você puder, acerca desse tema, da declaração de durabilidade, expectativa de vida útil daquele produto. Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito importante, porque principalmente influencia, né, na escolha do consumidor por adquirir ou não aquele bem. E não há, de fato, não há nenhuma norma assim, específica sobre essa questão, e a minha opinião é que deveria haver alguma coisa relacionada a isso, não só o prazo de validade, porque muito se fala, né, do prazo de validade, ou então da possibilidade de ofertar, mas não é isso. Essa questão, né, da durabilidade é muito importante, porque isso influencia na pessoa querer ou não, ou então escolher também de outro fabricante ou de outra coisa. Muitas vezes, um produto, você vai comprar um produto mais perecível, mas algo que pode durar 2 anos, seja um creme, seja um perfume, a gente não sabe, né, quanto dura. Até o perfume é um bom exemplo. Muito se diz, né, um perfume dura uma vida toda, mas será que vai fazer bem depois de determinado tempo ou não? Ou então, outra coisa que eu ouvi recentemente também, mas não chegou a ser ajuizada, é a questão de cadeiras, até esse tipo de cadeiras, assim, para escritório, porque em virtude do peso e da utilização, elas devem ser trocadas depois de um tempo. E é uma informação que normalmente não é transmitida. Então, o consumidor vai comprar uma cadeira e ele tem que saber que depois de um tempo ela não vai manter, né, aquelas mesmas características. A mesma coisa colchão e outro tipo de bem assim que a gente utiliza, né? Então, eu acho que devia ter essa informação, né, sobre a durabilidade. Eu acho que é um ponto bem importante. Se a gente não tiver nenhuma outra pergunta dos membros da comissão, talvez a gente possa passar para a professora Flávia, e daí fazemos uma conversa mais ampla ao final. Acho que sim, né? Professora Flávia, Renata, mais uma vez, muito obrigada. Fique aí para os debates. Claro, não, eu que Não agradeço. fuja. Não, vou ficar aqui assistir a professora Flávia, com certeza. Professora Flávia, por favor, fique à vontade. A professora Flávia vai falar sobre as sanções administrativas e a importância do compliance no direito do consumidor. Estamos muito, muito, muito felizes com a sua presença aqui hoje, professora. Muito obrigada, Laís. Primeiro, queria te agradecer de coração pelo convite de falar com meus colegas do Paraná, né? E ver aqui a Renata também, falando belíssimamente sobre o tema dela, né, de dissertação de mestrado, que virou um livro excelente. Recomendo fortemente aos colegas, né, a leitura do livro da Renata. E, bom, o tema que eu venho trabalhando, na verdade, eu vou ter que contextualizar um pouquinho a escolha desse tema, né? Eu, por 5 anos, eu trabalhei no PROCON, eu fui diretora do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, inicialmente do PROCON de Porto Alegre, depois do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2017 eu saí dos órgãos públicos, né? Eu voltei para a advocacia, sempre lecionando na PUC aqui do Rio Grande do Sul, mas sempre me intrigou muito, né? Quando eu estava no PROCON, a instrumentalização adequada dos processos administrativos sancionatórios. E isso tem um impacto muito grande nas empresas, né? E também um impacto quando há uma ausência de conhecimento ou de instrumentalidade adequada do processo administrativo, digamos, da própria efetividade do órgão público de defesa do consumidor. Então, eu tinha essa preocupação constante que muitos colegas devem observar, principalmente aqueles que trabalham na advocacia administrativa e que fazem defesas de empresas, ou até mesmo fazem reclamação por procuração para consumidores no PROCON, conseguem ter essa sensibilidade
e verificar que muitos PROCONs, né, do país, por razões políticas, claro, né, não possuem um gestor ou uma equipe qualificada, um corpo técnico, né, com conhecimento jurídico suficiente para instrumentalizar esses processos, que muitas vezes esses processos administrativos sancionatórios afetam aos fornecedores, dependendo da sanção imposta, né? Então, essa sempre foi a minha preocupação ao longo do tempo que eu fiquei no PROCON, a minha preocupação de trabalhar adequadamente nesses processos, de fazer um bom processo administrativo, oportunizando ampla defesa, contraditório, e para quando chegasse nessa decisão administrativa, ela tivesse efetividade. Porque o que eu observava na prática? Que, apesar da sanção administrativa punir a empresa, seja por uma sanção pecuniária ou até mesmo um fechamento de estabelecimento comercial, uma cassação de alvará, dificilmente, na prática, as empresas se importavam, né, com as sanções e elas perdiam totalmente a efetividade a qual o CDC traz no artigo 56 e que se propõe, né, que é o aspecto pedagógico, para que essas empresas venham a não serem reincidentes no mercado de consumo, né, protegendo mais os nossos consumidores. Então, quando eu escolhi escrever minha tese de doutorado, eu até tive que colar aqui, Laís, o título, porque eu mudei ao longo dos anos, de 4 anos de doutorado, o professor Pascoaloto, que me orientou, vocês devem conhecê-lo, eu fui mudando tanto o meu título que hoje eu tenho que fazer cola para lembrar do título, né? Então, eu trabalhei sobre a dosimetria das multas por infração às normas de defesa do consumidor, uma proposta em busca da efetividade. Então, eu trabalhei efetivamente, eu escrevi minha tese e apresentei sobre a busca dessa efetividade nas multas administrativas. E qual foi o aspecto que eu analisei? Eu peguei uma decisão paradigma de PROCON, né, a título exemplificativo, e trabalhei, por exemplo, aquela decisão, se ela fosse no PROCON do Paraná, no PROCON do Rio Grande do Sul, no PROCON São Paulo. Então, se a gente for pensar rasamente, assim, numa empresa, num supermercado, que é mais comum, uma rede Walmart, que é de âmbito nacional, tá? Se esse supermercado ele comercializa um produto vencido e ele é multado pelo PROCON, se fosse no PROCON do Rio Grande do Sul, ele teria no máximo R$9.000 de multa. Em comparação, se nós fôssemos comparar se a mesma infração ocorresse em um supermercado da mesma rede na cidade de São Paulo, e eles fossem multados pela Fundação PROCON São Paulo, essa multa, ela triplicaria, né? E no Paraná, de igual forma. Se a gente for pegar a comparação com o Nordeste, eu consegui observar que as multas são bem baixas, o que não traz tanta efetividade na aplicação das sanções administrativas. É claro, né, pessoal, que tudo isso tem um fundo que vai nos levar à análise econômica do direito, que eu deixei essa ponta em aberto na minha tese para trabalhar posteriormente, né, agora no pós-doutorado com a professora Cláudia, trazendo um pouquinho também do diálogo das fontes para a gente afastar, eu diria afastar essa possibilidade de análise econômica, porque isso é muito prejudicial para os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu acho que quando o fornecedor ele consegue, né, vislumbrar essa possibilidade, bom, eu vou me preocupar efetivamente com o meu negócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul e no Paraná, porque eu sei que as multas administrativas são pesadas, que eles executam, que eles encaminham para a dívida ativa e que efetivamente eu vou ter um prejuízo econômico. Esse é um ponto, né? Agora, isso começa a trazer uma falta de credibilidade, ausência de credibilidade dos próprios PROCONs e falta de efetividade. Então, eu pude fazer uma pesquisa, né, graças aos meus ex-colegas de PROCONs, né, e tive em todos os estados, né, visitando os PROCONs e me ambientando a esses processos administrativos para que eu pudesse fazer essa comparação. Bom, para quem não está ambientado com essa matéria, nós temos um decreto que regulamenta o processo administrativo, que é o 2181 de 1997, tá?
Esse decreto, ele regulamenta o processo administrativo sancionatório e ele traz, né, as possibilidades, o prazo de defesa do fornecedor de 10 dias a partir do recebimento da reclamação, da intimação da reclamação, a possibilidade de recurso, né, quais as sanções administrativas, que são as mesmas já previstas no CDC, no artigo 56, né, a multa, a intervenção em estabelecimento comercial, contra propaganda, entre outras. Então, esse decreto ele é muito importante, porque é o decreto que os PROCONs seguem para a abertura do processo administrativo sancionatório. A gente tem um problema, que eu chamo de problema, porque a competência sendo concorrente no CDC, prevista ali no artigo 55, ela nos traz um problema, né, de ordem instrumental, porque mesmo que haja o decreto federal que regulamenta esse processo administrativo, cada PROCON tem a sua própria legislação, seja ela municipal ou estadual, por vezes vai trazer uma dosimetria diferente daquela conhecida do CDC, e por isso que há essa insegurança jurídica e discrepância, né, nos valores das sanções e das multas administrativas. Então, apesar desse, a gente não, muito se falou, por exemplo, num código, né, administrativo único, eu não acredito nisso, acho que não há necessidade, eu acho que a gente tem que ter uma boa coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que passa pela Secretaria Nacional do Consumidor, que é o grande membro, né, que faz a gestão da Política Nacional de Relações de Consumo, e a partir daí, então, os PROCONs estaduais e municipais se adequarem ao próprio decreto 2181 de 97, para que a gente tenha, então, esse processo administrativo sancionatório. Pois bem, na verdade, o processo administrativo, ele seria um processo administrativo célere, né, se nós tivéssemos dentro dos PROCONs um corpo técnico suficiente para suprir essa demanda. Então, os PROCONs são muito eficientes em termos de fiscalização, em termos de atendimento aos consumidores a recepcionar as reclamações, mas efetivamente a conclusão que eu cheguei é que em relação à aplicação dessas sanções e que haja esse retorno para o órgão administrativo, né, é muito baixo em termos de números. Então, se nós formos também observar os números, né, dos valores em reais, dos fundos, né, de arrecadação de cada órgão de defesa do consumidor em diversos estados e municípios, a gente vai ver que o que mais arrecada é aquele que tem um cálculo de dosimetria que é diferente daquele do artigo 57 do CDC, como, por exemplo, a Fundação PROCON São Paulo. Tá? Então, tudo isso passa pelo esse cálculo de dosimetria. Para quem não conhece o processo em si, é muito difícil agora tentar explicar para vocês em termos de dosimetria, mas o decreto, ele vai, assim como o CDC, trazer os fatores mínimos, né, de dosimetria para aplicação dessas sanções, que é a condição econômica do infrator, a vantagem oferida, que estão lá no artigo 57. E com esses fatores, né, de vantagem oferida, condição econômica do infrator, deixa eu colar aqui o 57, que de cabeça não me recordo. Deixa eu só chegar aqui. E a gravidade da infração, então, gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e vantagem oferida, se chega a uma pena base. A partir daí, então, nessa... obrigada, Laís, agora que eu vi que tu colocasse ali. E a partir daí, então, se tem um valor, né, aproximado do que a empresa irá sofrer se ela for penalizada pelo órgão público. Mas onde é que entra, né, digamos assim, e isso vai fazer parte da minha pesquisa de pós-doutorado também, a questão do compliance. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é o grande sistema coordenado por uma Secretaria Nacional vinculado ao Ministério da Justiça e que abaixo disso tem os PROCONs dos estados e dos municípios. E todos eles com poder de polícia, com competência concorrente, passível de sanção administrativa. Pois bem, para que
as empresas, nesse momento, que eu acho que é um momento de transição, eu tenho boas expectativas para o futuro, eu acho que a gente tem condições de chegar numa harmonia, digamos, num equilíbrio entre os próprios órgãos de defesa do consumidor para que a gente tenha mais segurança jurídica. E quem advoga para a empresa, muitos colegas aqui devem advogar para a empresa, devem perceber isso nos processos, né? A esse respeito, é necessário que os fornecedores também, eles trabalhem com meios eficientes de resolução de conflitos alternativos, né? E controle de qualidade. Fazendo isso, e aí é onde está o compliance, consegue-se evitar o processo administrativo sancionatório, porque diante dessa insegurança jurídica que eu pude perceber ao escrever a minha tese, hoje, para uma empresa se instalar em vários estados diferentes ou municípios, né, que tem uma atuação em âmbito nacional, deve-se haver uma preocupação extrema, principalmente falando em fornecimento de produto ou de serviço, se forem empresas desse setor, para que haja mais segurança e menos impacto, né, financeiro dentro da própria companhia. Então, vejam, a ideia do compliance, ela está inserida dentro da Política Nacional de Relações de Consumo. O compliance, várias pessoas me perguntam, professora Flávia, onde aparece o compliance no CDC? Não existe compliance no direito do consumidor? Sim, o compliance a gente tem que afastar um pouco do penal, do criminal, das questões de improbidade e começar a perceber que os órgãos públicos de defesa do consumidor estão aí para mostrar que eles que eles têm poder de polícia, que eles fiscalizam, e as empresas têm que se adequar às normas de defesa do consumidor para evitar essas sanções. Então, dentro da política nacional, no inciso 5º, se a Laís puder colocar ali para nós no chat também, vocês vão observar o compliance, que é justamente a criação por parte dos fornecedores, né, de controle de qualidade daquilo que ele coloca à disposição do consumidor no mercado de consumo e desses meios alternativos de solução de conflitos. Então, vocês podem ver ali o inciso 5º, incentivo à criação desses meios eficientes de controle de qualidade e segurança. Para quê? Para evitar as sanções administrativas que podem afetar não somente, né, na questão financeira da empresa, mas também a imagem da empresa. E a gente aí tem inúmeros exemplos de empresas autuadas pelo PROCON, e aí eu vou lembrar de um caso aqui do Rio Grande do Sul, para que eu não fale aí de atuação de outros órgãos que não aqui do meu estado, mas quando nós fechamos aqui alguns supermercados por venda de produto vencido e por diferenciação de preço gôndola caixa, em que o PROCON fechou esses supermercados, foi numa sexta-feira, então vejam o impacto econômico, né? Até eles conseguirem uma liminar, né, na justiça e conseguir reabrir, isso foi lá na segunda-feira, então eles passaram o fim de semana fechados. Então, acho que a sanção pecuniária aí seria o de menos, porque a imagem da empresa e o prejuízo que eles tiveram pelo fechamento do estabelecimento comercial foi bem maior. Então, eu noto que hoje, né, com essa coordenação mais integrada de fiscalização dos PROCONs no país, até por meio da própria PROCONs Brasil, da Associação dos PROCONs, as empresas e os fornecedores, então, eles começam a se preocupar com compliance na defesa do consumidor também, né? Justamente para evitar essas sanções e essa imagem que possa ser maculada aí por um evento desses, como, por exemplo, um fechamento de estabelecimento comercial. Outro exemplo, a contrapropaganda. Né? A própria contrapropaganda prevista no artigo 56, ela é muito mais prejudicial para o fornecedor do que a sanção pecuniária, na medida em que no mesmo local que eu veiculo, né, ou oferto produto ou serviço, eu vou ter que, eventualmente, se for uma oferta, uma propaganda enganosa, eu vou ter que veicular qual foi meu erro no mesmo veículo publicitário, mesmo meio de comunicação. Então, eu vejo esses aspectos extremamente importantes e fazer essa análise de quais as sanções que impactam mais para os fornecedores
tanto com a visão do órgão público, porque se eu estou falando de efetividade, eu tenho que pensar como o PROCON, quais das sanções que realmente vai evitar uma reincidência e vai trazer mais o aspecto pedagógico, tá? E também, do outro lado, se eu faço advocacia para a empresa, se eu sou o empresário, eu tenho que me preocupar com todas essas questões em relação ao processo administrativo, né? Quais os impactos disso dentro da cadeia de produção, da própria empresa em si. Então, vejam que eu diria que o compliance do direito consumidor e tanto a advocacia para empresas, em especial na advocacia no processo administrativo, não seria um novo ramo, porque a gente tem uma legislação jovem, com 30 anos, mas já desde 1990, um decreto que regulamenta o processo administrativo desde 1997, mas a bem da verdade é que nós, e aí eu me incluo, né, nos formamos civilistas, né, e não consumeristas, né, trazendo aí o aspecto que a própria disciplina de direito consumidor por muitos anos foi uma disciplina eletiva, e normalmente os advogados já têm a tendência, né, de maior conhecimento do direito civil e um pouquinho menos dessas entranhas, eu diria, do direito do consumidor, né? Porque a responsabilidade por fato, por vício, é muito mais comum, inclusive de juizado especial. A própria Renata mencionou casos clássicos aqui de ausência informacional, que gera, né, indenização por parte das empresas para os consumidores. Mas isso não é só isso. O direito do consumidor, a parte administrativa, que eu chamo de tutela administrativa, ela é pouco estudada, escrita, né? A doutrina também tem pouco material a respeito. Então, para os colegas advogados, eu digo que esse ponto é importante não só para a atuação na advocacia, mas também esse estudo e essa discussão nas comissões de defesa do consumidor da OAB. Né? A nossa Comissão de Defesa do Consumidor aqui do Rio Grande do Sul, a gente já vem debatendo esses aspectos, também em conjunto com o próprio PROCON, na época que a Sofia Vial estava no PROCON também, pena que saiu, porque era a nossa maior representante aqui e ela conseguia, né, trabalhar bem de forma técnica, né, isso, mas é um assunto que a gente tem que disseminar, né, e entender melhor como que se instrumentaliza esse processo e se faz essa defesa administrativa. Para citar um exemplo para vocês, né, eu não sei se aqui tem alguém, se alguém quiser intervir, não tem problema, algum colega que atua na defesa de empresa, quando, por exemplo, o advogado recebe uma CIP, né, de um PROCON, que é uma carta de informação preliminar, meu Deus, aquilo parece, né, o que é isso, né, o que é a CIP, a bendita CIP, né, Carta de Informações Preliminares. Bom, isso é quando o órgão público intima a empresa, né, para que ela preste informações. O que eu observava na prática? Eu recebia belíssimas defesas, quase contestação, né, com 1000 argumentos, mas não é isso que o órgão público deseja. Quando ele envia uma CIP, ele quer dizer o seguinte: olha, a dona Maria comprou uma geladeira, ela possui um vício de qualidade, eu quero saber se tu vai, né, cumprir com o artigo 18 ou não. Ela quer uma geladeira nova, ela já mandou para o conserto e não tem mais conserto. Aí vem o advogado civilista, né, e faz todo um arrazoado, alegações e mais alegações. E aí o que acontece? PROCON sequer lê, né, a decisão administrativa é de punição, a dona Maria, coitada, sai chorando, né, não tem a geladeira, né, vai ter que procurar, vai ter que ajuizar a ação no juizado especial civil, o que é um problema, porque ela já procurou o PROCON e ela vai ter que conseguir um advogado para ajuizar a ação para ela. Então, vejam que torna totalmente sem efetividade o trabalho belíssimo que os PROCONs fazem em atendimento aos vulneráveis. Então, assim, pessoal, eu hoje advogo para empresas, mas eu trabalho com compliance. Então, eu não me vendi, digamos assim, né? Eu ainda tenho muito dentro de mim, esse trabalho muito bonito que eu fiz ao longo de 5 anos no PROCON, mas o meu maior desejo é que as empresas consigam enxergar que é necessário, sim, né, ter essa preocupação com a recepção dessas CIPs,
com bom atendimento aos órgãos públicos de defesa do consumidor, porque quem vai ser atingido vai ser a Dona Maria, não vai ser o PROCON. O PROCON, ok, não vai atender a Dona Maria, mas ele vai arrecadar, porque ele vai multar essa empresa. Então, ele vai receber esse valor para o seu fundo de direito difuso. Agora, a Dona Maria, coitada, ela segue sem atendimento. Então, eu acho que o complexo de direito consumidor, a tendência é que ele venha a crescer, né? A gente viu uma notícia, Laís, nessa semana, da SUSEP, né, para as seguradoras, a respeito de que a SUSEP não estaria mais recepcionando reclamações dos consumidores e que as seguradoras deveriam, em 30 dias, entrar para o consumidor.gov, fazer o cadastramento, para que os consumidores possam reclamar por meio da plataforma do governo federal. Eu achei sensacional essa iniciativa, né? E eu acho que a tendência daqui para frente é que também os advogados percebam que isso foi uma vitória da nossa própria OAB nacional, né? Que a gente possa atuar em nome do consumidor na plataforma do consumidor.gov, mas que a gente consiga enxergar isso como uma nova advocacia, menos litigiosidade, e tudo isso que eu falei para vocês vai culminar em um único aspecto, que é a efetividade que eu tanto trabalho. Vai trazer efetividade para resolver o problema da Dona Maria, vai trazer efetividade para o PROCON, porque funcionou o atendimento do PROCON, vai trazer a fidelização do cliente para a empresa. Olha que bom, eu consegui resolver rapidamente o meu problema sem precisar procurar um advogado para ajuizar uma ação que demora no juizado especial uma média de 3 anos. Então, eu tenho confiança de que daqui para frente, com esses métodos de negociação, conciliação, métodos alternativos, né, a gente consiga chegar nesse ponto comum de convergência entre consumidor, fornecedor e órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Muito obrigada, professora Flávia. Sim, a OAB Paraná está atuando, apoiando a Comissão Federal da Defesa do Consumidor, do Conselho Federal, né, Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal, na tentativa de aprimoramento do consumidor.gov. O Conselho Federal conseguiu que os advogados pudessem representar pessoas, representar clientes, mas a gente entende que a plataforma do consumidor.gov ainda está muito incipiente, muito difícil para o advogado fazer, né? A senha ainda precisa de algumas adaptações. E os membros da comissão da OAB Paraná, alguns membros se voluntariaram para ajudar a contribuir com essa melhoria do consumidor.gov. Isso é bem importante, né? Eu não sabia da notícia da SUSEP, fiquei muito feliz com isso, que vão entrar. Sim. É importante que as empresas façam esse cadastramento, né, para que a gente consiga resolver esses problemas sem deslocamento. É claro, né, Laís e colegas, a gente tem que pensar, e isso fica muito claro, principalmente para quem trabalha em PROCON, ou já trabalhou, ou já passou por isso. O atendimento que se faz normalmente é para pessoas menos favorecidas. Então, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, sequer têm um e-mail. Então, muitas vezes, o próprio PROCON tem que criar um e-mail para a pessoa, tem que reclamar para essa pessoa. Então, isso ainda, claro, a gente tem um caminho aí nesse sentido para conseguir fazer essa inclusão digital de quem é hipervulnerável, digamos assim, né? Doutora Flávia, em relação a essa orientação da dosimetria da pena, eu sei que a Senacom tem algumas resoluções ou tentativas de orientação, né? Eu já participei de reuniões da Senacom nesse sentido, tentando orientar os PROCONs, ou sugerir para os PROCONs uma forma de harmonização, sem impor, claro, porque a competência é concorrente, mas recomendar uma forma de dosimetria da pena um pouco mais padronizada. Isso, professora, tem funcionado? Funcionou em algum momento? Isso tem aumentado? Essa diferença aumenta a judicialização das sanções administrativas? Não? Pela tua experiência, Sim. como que... Laís, assim, ó, eu pude observar com a minha tese que, bom, para que vocês tenham conhecimento, a Senacom tem a portaria de número 7, tá?
que traz as regras de dosimetria que a Senacom aplica nos processos administrativos sancionatórios em âmbito federal, certo? Mas, como eu disse anteriormente, pela questão da competência concorrente, não há uma obrigatoriedade dos demais PROCONs utilizarem a portaria 7. Então, o que eu pude notar quando eu fiz a minha pesquisa é que grande parte dos PROCONs utiliza como parâmetro não a portaria 7 da Senacom, mas sim a portaria 57 da Fundação PROCON São Paulo. Por quê? Porque o cálculo de dosimetria da Fundação PROCON São Paulo é mais simples, né? E também tem um valor aí maior em termos de sanção administrativa. Fora que é mais simples matematicamente falando, realmente, né, para qualquer leigo ou pessoa fazer aquele cálculo, do que a portaria 7, que é um pouquinho mais complexa, tá? Em termos de valor de multa final da pena base, pela portaria da Fundação PROCON São Paulo, esse valor sempre ultrapassa, se fôssemos comparar com a portaria 7 da Senacom. Então, alguns dos principais PROCONs estaduais, né, seguem mais ou menos a dosimetria da Fundação PROCON São Paulo, o próprio Paraná, o Rio Grande do Sul, entre outros estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro, mas muitos, e o que mais me chama a atenção é que muitos, né, principalmente na região norte e nordeste, sequer possui legislação ou portaria ou resolução que trabalha a dosimetria. Então, as decisões administrativas acabam com ausência de motivação e proporcionalidade, o que acarreta o que tu me questionou, ações anulatórias por parte dos advogados das empresas, né? E aí tem uma vasta jurisprudência nesse sentido para anular essas decisões administrativas. E aí a gente cai no mesmo problema, na ausência de efetividade e credibilidade do órgão de defesa do consumidor, na medida em que as empresas já sabem que a judicialização para determinados PROCONs, né, ela tem o êxito como esperado pelos tribunais em função da ausência de dosimetria, de proporcionalidade, isso é fato. Professora, enquanto outros colegas não se manifestam, eu tenho uma lista enorme de perguntas aqui, só tenho perguntas, só tenho dúvidas aqui. Professora Flávia, essa limitação do parágrafo único do artigo 59, né, unidade fiscal 57, de referência, do 57, isso, do CDC, essa limitação do valor da multa aplicada com base no CDC. O que a senhora poderia nos falar sobre isso? Porque nós vemos em algumas situações práticas muito mais rentáveis do que essa própria limitação e aproveitando a LGPD, que vai vir na sequência, professora Flávia, né, a partir do ano que vem. O que a senhora me diz em relação a essa diferença no valor limite das multas? Bom, o parágrafo único do 57, ele traz um mínimo e um máximo do valor da sanção administrativa da sanção pecuniária, né? Um mínimo de 200 UFIR e um máximo aí de 3 milhões de UFIR, né? Ou índice equivalente. A nossa UFIR foi substituída e hoje a atualização que os PROCONs fazem é pelo IPCA, tá? Então, se utiliza o IPCA para fins de atualização monetária. Mas eu acho que a gente sim tem que ter um mínimo e um máximo, tá? Desde que nós tenhamos eu trabalhei na minha tese a ideia de um único parâmetro para todos os PROCONs, porque mesmo que a gente pense que cada estado tem, né, a sua peculiaridade, a sua forma de atuação, a gente tem que ter um consenso para dar mais segurança jurídica nas decisões. Então, acho que é importante um mínimo e um máximo, até para não extrapolar em termos de proporcionalidade, desde com motivação e adequação e dosimetria, tá? Só para lembrar que a UFIR, hoje a gente não trabalha mais com a UFIR e sim com o IPCA. Em relação à LGPD, Laís, eu acho que eu provoquei hoje lá, né, no grupo do Brasil Com, e isso é uma coisa que me intriga, porque eu penso que os PROCONs podem sim já começar a fiscalizar
se as empresas se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, há o poder de polícia administrativa e a possibilidade de fiscalização por parte desses órgãos. Então, ao meu ver, não há necessidade de uma agência, né, de esperar a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados para que o PROCON possa atuar. Eu acho que são atuações independentes, assim como, por exemplo, a gente tem a Anatel, a ANEEL, a ANS. Então, é possível, já que entrou em vigor a LGPD, que os PROCONs eles comecem a notificar as empresas para fins de fiscalização em relação à LGPD. Como a gente viu essa semana que passou agora, e esse último mês, na verdade, né, o debate sobre, primeiro, a entrada em vigor da LGPD, que deu uma confusãozinha no início, né, e segundo, a questão do afastamento da possibilidade, nesse momento, de aplicação das sanções previstas no artigo 52 da LGPD, né, que prevê uma dosimetria, que prevê um mínimo e um máximo, que prevê uma multa bem alta de 50 milhões para as empresas por descumprimento ou tratamento de dados. Mas eu enxergo que nesse momento em que não há aplicação do artigo 52 da LGPD, a possibilidade dos PROCONs, se eventualmente abrirem processo administrativo, multarem as empresas com base no 56 do CDC. Né? Claro que quando passar a vigorar o artigo 52, aí eu entendo que os PROCONs devem seguir o artigo 52. Então, se o processo for aberto com base na LGPD por violação, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, os PROCONs eles devem utilizar o artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nesse período que nós estamos, eu não vejo óbice para que esses órgãos venham multar as empresas, e a gente já vem observando que alguns já vêm fiscalizando, a gente não tem notícia de multa, mas já de fiscalização, eu não vejo óbice para isso. É um tema polêmico, né, Laís? Eu provoquei hoje porque eu gostaria de ouvir os colegas, mas eu tenho quase a plena certeza que isso vai acontecer em breve. Né? E vamos enfrentar, né, professora? Vamos enfrentar isso, exato. Essa discussão, muito, muito interessante, muito obrigada. A Andressa Jarletti tem uma pergunta para a Renata. Andressa, você gostaria de fazer diretamente? Posso fazer. Vocês me ouvem bem? Sim. Ouvimos bem. Só não liguei meu vídeo porque eu estou de moletom em casa e a luz aqui fica muito escura, tá? Na verdade, assim, eu tenho visto muito um problema de informação em contratos bancários no seguinte sentido, especialmente em contratos de empréstimo fixo, às vezes o banco ele informa uma taxa de juros, por exemplo, 2% ao mês, mas quando você faz o cálculo do contrato, a gente acaba identificando que para chegar àquele valor de parcela, o valor de juros cobrado, na verdade, foi maior. Então, ele colocou no contrato, por exemplo, que a taxa era 2% ao mês, mas ele calculou as prestações com uma taxa de 3% ao mês, por exemplo. E tem várias situações que essa diferença é bem grande e dá um resultado significativo dentro do contrato, né? Nesses casos, o banco, ele incide numa prática que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que está lá no artigo 66, porque ele presta uma informação falsa sobre o preço do contrato, sobre o preço do serviço, que é o crédito que ele está disponibilizando para o consumidor. Por prestar uma informação falsa, eu tenho defendido que, nesse caso, se caracteriza uma cobrança de má-fé. E por que é importante enquadrar má-fé? Porque hoje o STJ, pelo menos em matéria de contratos bancários, que cai na segunda sessão, eles entendem que precisa demonstrar a má-fé para você conseguir emplacar a devolução em dobro. E é muito difícil, eu já consegui isso em 1 ou 2 processos só, eu advogo nessa área já há muitos anos, né? Mas é uma dificuldade de você explicar que o banco está informando uma taxa, cobrando o outro, que isso é uma prática vedada, que ele viola a boa-fé objetiva, que ele presta informação falsa, que isso deve caracterizar má-fé. Então, eu queria a tua opinião sobre isso, né? Como que a gente pode demonstrar que essa falha na informação, você prestar uma informação falsa, isso pode gerar como uma penalidade, uma devolução em dobro, por exemplo? Eu acho esse caso muito interessante, isso é muito comum, inclusive eu recentemente também vi isso em contrato de financiamento de veículo, né, em que há essa... Nem é transmitido, na verdade, para o consumidor o contrato, e a gente vê, na verdade, a taxa de juros justamente pelo cálculo, né, porque o valor, ainda mais se não há o pagamento da parcela, ele realmente ele aumenta muito. Eu acho que sim, é um caso de má-fé.
E eu acho que a questão que se pode argumentar é a questão do engano justificável. Não me parece ser um engano justificável de uma empresa como uma financeira, como um banco, que haja algum problema de erro ou algo assim. Eu acho que a má-fé, ela pode ser utilizada como fundamento, né, para os advogados que pretendem a devolução em dobro, que não há como um engano não é justificável, né? Não é possível que um banco calcule errado, né? Não é possível que uma financeira calcule errado. Então, o fato de se colocar esse valor para o consumidor, se dar essa informação sobre essa taxa e matematicamente o valor ser outro, ser mais alto, por si só deveria convencer, né? Mas, claro, como a doutora Andressa falou, não convence. Então, acho que seria uma solução trabalhar nessa questão do engano justificável, né? Do parágrafo único, acho que do 42, né? Do artigo 42. E tentar, então, fundamentar assim, porque realmente dar com uma mão, tira com a outra, são informações contraditórias e há, sim, falha do dever de informar, porque há uma informação contraditória. No momento que o valor total não é colocado de forma coerente, há essa falha no dever de informar, né? E eu acho que nem se pode exigir também, além ali do 66, né, que entra ali nessa parte penal, mas também não se pode exigir, então, do consumidor aquele valor mais alto. Entra também naquela questão do 46. Se diz que a taxa de juros é aquela, se vem ali no carnê, por exemplo, um cálculo e o consumidor acha que é outro, a informação que ele tem do contrato é que a taxa é aquela pactuada, né? Então, há uma incoerência entre as informações que caracteriza, sim, a falha do dever de informar. Eu acho que isso poderia ser um argumento. Essa questão também de que o consumidor não foi bem informado e esse valor mais alto não pode ser cobrado, eu acho que é, sim, uma má-fé, porque é evidente que eles não erraram no cálculo, né? E tem um detalhe, né? O banco, ele nunca erra para menos. Ah, não. Eles sempre erram para mais, né? Impressionante. Mas obrigado, parabenizo as palestrantes, né, por estarem aqui hoje com a gente, muito boas explicações. Agora, esse é um caso que mostra, assim, o como é difícil a gente conseguir fazer as normas do direito do consumidor serem efetivas. Porque, veja, é um contrato que você identifica, fazendo o cálculo, judicializando, mas enquanto os outros milhões de contratos não acontece a mesma coisa, né? Claro. Não, exato, eu agradeço pela pergunta e também realmente deveria ser vista essa questão, né, pelos tribunais de outra forma, porque é muito evidente, né, só essa discrepância que existe entre a informação sobre a taxa e o cálculo final seria uma análise matemática, né, mas essa questão da má-fé realmente, ainda mais depois desse entendimento do STJ, está dificultando, né, a vida dos advogados, dos consumidores, né. Algumas situações, Andressa, parece que é um modelo de negócio, né? Modelo de negócio Totalmente. Tudo bem, eu não sei se mais algum colega da comissão queria fazer algum questionamento. Fiquem à vontade, algum comentário. Outra coisa, professora Flávia, que eu estava me lembrando quando a senhora falava, em relação ao consumidor.gov, a gente tem trabalhado bastante aqui no Paraná para explicar que não é uma condicionante para ação, né? Eu não preciso esgotar a via administrativa previamente para ter o direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário. Então, isso é algo que, embora a OAB esteja fortemente incentivando a conciliação, a busca por meios extrajudiciais de resolução de conflitos, isso jamais pode ser imposto como uma condição para o processamento da ação. Nós tivemos aqui no Estado, no interior, algumas portarias, algumas extinções de ação no curso do processo, porque não havia sido feita uma reclamação prévia. A OAB tem atuado bastante no tribunal, junto com o Tribunal de Justiça, pedindo na corregedoria que esse entendimento seja superado, né? Nós incentivamos a conciliação. Laís, infelizmente aqui no Rio Grande do Sul também, no interior também, cidades do interior, alguns juízes exigiam, né, que o consumidor passasse pela plataforma para depois ajuizar a ação e também houveram casos de extinção da ação. Mas como aqui no estado, o primeiro tribunal que fomentou, né, a utilização da plataforma com um projeto Solução Direta, né,
foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje já todos os tribunais já têm o mesmo projeto, assinaram o mesmo protocolo de intenções com o Ministério da Justiça, mas fato é que a gente não pode negar acesso à justiça para o consumidor, e isso não há uma exigência, né, no âmbito, para que passe pelo âmbito administrativo, não somente falando da plataforma, mas também de PROCON, né. Claro que ajuda. Eu diria para os colegas que quem advoga para consumidor é importante, eu acho, a gente ter a negativa, né, de atendimento e o registro de reclamação, até por uma questão de prazo decadencial. Daqui a pouco a gente está trabalhando aí vício do produto, né, e precisa dessa comprovação, então eu acho importante, mas não impede o acesso à justiça, por óbvio, né? É uma pena que sempre a gente traz um projeto bom e acarreta, que, claro, eu entendo, né, a questão do judiciário, porque a gente tem aí, por exemplo, dados do tribunal daqui, 70% das nossas ações de JEC são de consumo aqui no Rio Grande do Sul. Então, é muito alto, né? E o Nicolas tem uma pergunta também, Nicolas. Boa noite, professora Renata, professora Flávia. Muito obrigado pelas exposições, foram brilhantes e acho que nos ajudam muito na nossa prática profissional. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora Renata. Eu Sim, sei que a boa professora noite. trata isso no livro, né, na dissertação, que inclusive eu recomendo fortemente a leitura para todos nós que trabalhamos na área. Como que o STJ, de fato, aborda essa questão do direito, do dever de informação? Porque eu acho que isso, hoje, na prática da advocacia, é essencial, né? Ter o posicionamento do STJ, até para poder entender, né, como isso vai ser julgado dali em diante, um eventual recurso, né? Agradeço muito. Boa noite, Nicolas. Muito obrigada pelas palavras, pela pergunta. E realmente a gente sempre utiliza, né, o STJ como uma baliza, sempre é importante para o exercício da advocacia conhecer a jurisprudência do STJ. E em relação ao dever de informação, o STJ costuma sim reconhecer, né, a necessidade de cumprimento desse dever em diversos âmbitos, né, seja no âmbito da oferta, nessa parte pré-contratual, como nos contratos de longa duração, como também nos casos de aquisição de produtos, né, de consumo, no caso de vício e defeito de informação. O que eu percebo no STJ é que o artigo 46 é bastante utilizado, né, aquela questão da não obrigatoriedade do conteúdo contratual desconhecido, ele é bem utilizado principalmente nos contratos de longa duração. E a questão do vício de informação, muitas vezes ela é confundida com o próprio vício de qualidade. Às vezes se percebe isso, assim, se encerra a questão por ser responsabilidade do fornecedor, porque o produto tem um vício, mas não se trabalha tanto quanto essa questão, né, da caracterização do vício de informação. Eu vejo na jurisprudência da STJ algumas ondas, né, de ações da moda, assim, e teve uma época recente que teve muita questão relacionada à aquisição de veículo novo, veículo 0 quilômetro com problema, e não havia informação adequada sobre o conserto. Então, a fundamentação da decisão nem foi a questão do vício em si, mas a questão de falta de informação nesse processo de conserto, não só a questão da perda do tempo do consumidor, né, do aborrecimento nesse processo, mas por não haver informação. Muitos casos também, uma época em relação à questão de viagens internacionais, a necessidade de visto para aquelas passagens com paradas, né, com escalas, mas em que a pessoa tinha que descer do avião. E no caso, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, né, que se exige o visto daquele país, nem que seja para trocar de avião, e as companhias aéreas não informavam as agências de turismo. Então, eu vejo que há, assim, uma importância reconhecida, né, por parte do STJ para essa questão da informação, mas também há algumas decisões, claro, favoráveis ao fornecedor, em que ele consegue provar que cumpriu aquela informação. Nos casos de contrato, essa questão é mais simples quando é apresentado um contrato em que se identifica que aquela informação foi compreendida.
Também tem aquela questão, né, da fonte do contrato, aquela questão também da comissão de corretagem, teve muito na modinha por um tempo, né, de dever ser informada a cobrança de comissão de corretagem, inclusive na compra e venda de imóveis na planta ou nas unidades de plantão de vendas. Então, até o ministro Sanseverino, que liderou, né, esse entendimento de que se estivesse previsto no contrato, poderia então ser cobrado, mas previsto de que forma, né? De alguma forma que se pudesse compreender com uma fonte adequada. Então, o STJ, eu vejo que ele valoriza essa questão da informação e, às vezes, essa questão também entra na súmula 7, né? É um óbice também, né? Para se advogar no STJ. E isso para mim sempre foi muito curioso, porque a súmula 7 é engraçado, porque às vezes o STJ diz que a matéria de fato não vai analisar, às vezes diz que é matéria de fato, mas dá uma analisadinha. Então a gente não, eu sempre tive dificuldade de identificar exatamente o que é e o que não é. Mas em relação ao dever de informar, se consegue, né, bastante jurisprudência por ser considerado assim, essa questão do direito, ou então só confirmando, né? Se o Tribunal Estadual entendeu que houve a prestação daquela informação ou não, então ele vai, a partir dali, decidir. Mas é legal ver que há, né, essa valorização da informação. Muito bom, muito obrigada. Esse se deu prévio conhecimento, eu precisava achar um contrato de uma cliente, um contrato bancário. E fui procurar no site, tem 4 formatos diferentes de contratos. Qual que é, né? Se eu não sei, imagine ela. Então, é bem interessante essa questão. Queria agradecer muito. Não sei se a gente tem mais alguma última pergunta. A gente está chegando no nosso horário previsto de encerramento às 7h30. Se não tivermos, eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês, da professora Renata, da professora Flávia, que tem as agendas ocupadíssimas, mas se dispuseram a estar aqui conosco na OAB Paraná. Agradeço sinceramente, em meu nome e em nome do professor Antônio Carlos Efe, pela disponibilidade de ambas, pelas lições e anotações que nos proporcionaram, né, nessas novas oportunidades de atuação. Agradeço sinceramente a presença de ambas aqui. Espero que em breve possamos recebê-la pessoalmente no Paraná. Muito obrigada, Laís, pelo convite, obrigada pela atenção dos colegas. Renata, foi um prazer te ouvir também, sempre brilhante. E espero, como a Renata mencionou anteriormente, tem o lado bom da pandemia, que a gente pode estar de maneira online em todo e qualquer lugar hoje do país, o que às vezes dificuldade de agenda pelas nossas aulas, normalmente que impedem isso, a gente consegue online entrar e conversar e entrar em outro evento e assim a gente vai indo. Mas espero também poder visitá-los no Paraná, já estive aí algumas vezes, e falar com os colegas pessoalmente. Um grande abraço. Eu aproveito para agradecer também, querida Laís, pelo convite, as intervenções dos colegas, essa oportunidade de aprender também com a professora Flávia. Sempre muito bom ouvi-la e ouvir todo mundo, fazer essa troca. Eu acho que é muito interessante, né, trazer assim para a prática essa questão da defesa do consumidor. Foi muito legal, muito interessante. E também saudades de Curitiba, saudades, né, de um tempo que a gente possa viajar. E eu acho que é interessante também ficar esse aprendizado para o futuro, de daqui a pouco misturar um pouco esses eventos presenciais, para estarmos com os colegas, com os amigos, mas também, né, manter um pouco esse formato, né, de evento que possibilita a participação de todos. Mas agradeço mais uma vez, sempre à disposição. Muito obrigada. Então, declaro encerrada a nossa reunião hoje, cumprimentando todos os colegas, membros da comissão, em especial nossos 2 novos membros, né? A Kátia e o Michel. Espero vê-los em breve, todos. Fiquem bem. Tá, grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, Laís, Tchau. querida.